Voltamos agora com a doutora Rosana Miranda, psicóloga e psicoterapeuta, falando sobre a síndrome do pânico. De onde veio essa palavra, doutora Rosana, pânico? É uma pergunta bem interessante, porque onde é que a psiquiatria contemporânea, a medicina contemporânea foi buscar esse nome quase barroco, né? Então, esse nome vem da mitologia grega. Pânico ou terror pânico quer dizer o terror que vem do deus Pan. O deus Pan era uma divindade muito querida. Pan quer dizer todo, toda, pan-americano, Pan quer dizer todo. Então ele tinha esse nome porque ele era querido de todos os deuses. Então ele gostava de cantar, de brincar, de pular, de dançar, de contar piada, mas ele também gostava de descansar, de fazer a siesta na hora do zênite, ou seja, a hora que o sol está a pino, e não gostava de ser nessa hora. Então, quando ele era incomodado, ele causava um rugido terrível, e aquele rugido provocava um terror imenso nas pessoas. Então, vem daí o nome, terror pânico, terror que vem do deus Pan. Interessante, eu não sabia, nem tinha escutado falar ainda do deus Pan. Qual é o tratamento hoje para a síndrome do pânico? Existe um limite de tratamento? Por exemplo, eu tenho um pânico e tenho um certo tempo para ficar bom, ou é uma coisa contínua, a pessoa não fica veja, o tratamento, existem diversas formas de abordar o trabalho com pânico, né? Normalmente a pessoa, quando se chega através de um médico, de um cardiologista ou de um psiquiatra, ela vem já passando pela análise de que se ela foi ou não, está ou não medicada. Essa análise já foi feita. Quando me procura normalmente, em respeito à totalidade da pessoa, como você bem disse aí, eu sou membro da Associação Brasileira de Medicina Psicossomática. Isso significa dizer que, para mim, eu não estou, quando estou diante de uma pessoa, diante de uma dimensão psicológica, não. Estou diante de uma integralidade humana que inclui corpo, organismo, o corpo físico, alguém que sofre, que está inserido dentro de uma cultura, é produtor e produto dessa cultura, não é? E claro, eu vou ver esses aspectos e analisar a pertinência de encaminhá-la ou não para um tratamento médico, né, para que seja medicada. Normalmente, quando eu vejo um quadro desse, eu encaminho para que seja tratada, e aí caberá a ela, junto com o médico, ver a pertinência da medicação. No trabalho aqui conosco, no meu entender, tratar do pânico não é apenas fazer com que os sintomas se silenciem, não. Eu costumo dizer às pessoas que elas um dia agradecerão por ter o pânico, e quando eu digo isso, eu não falo isso por desconhecer o sofrimento, não. Eu tenho plena consciência de que o sofrimento é brutal, mas é um sofrimento que, estando a pessoa diante de um momento de vida em que toda a história está em questão, possivelmente ela vai, a partir desse trabalho, ter um saldo qualitativo na forma de lidar com a própria vida. Então, no caso, dentro dessa abordagem na qual eu trabalho, não se trata apenas da remissão dos sintomas, do silêncio dos sintomas. Se trata exatamente, à medida que os sintomas vão se acalmando, até porque, à medida em que os sintomas podem ser falados de uma outra maneira, da maneira mais adequada, através da fala, através da manifestação daquilo que é vivido, sentido, o corpo, digamos assim, vai deixando de ser a única linguagem viável para falar do medo, da dor, para falar da insegurança, das ansiedades, do medo de viver. E é até interessante que eu fale nisso, porque as pessoas, né, que sofrem de pânico, normalmente são pessoas que tentam, dentro do que isso é possível, fugir do viver da vida. Eles saem driblando até chegar um momento que não pode mais. Que não pode mais. Então, quanto mais a pessoa esteja em dia com si mesma, né, em dia com seus sentimentos, e eu espero ser compreendida quando eu falo isso, então, tanto mais
depois essa pessoa está passando ao largo do que seja o pânico. Então, o trabalho é de que a gente vá vendo a forma desta pessoa lidar com a vida. Não se trata de simplesmente ter uma angústia, porque quem está vivendo o pânico está vivendo um estado de angústia, né? Uma angústia diante da morte, mas que na verdade é uma angústia diante da vida. Então não se trata apenas de termos uma angústia sedada, mas que a pessoa tenha uma forma de lidar com a vida que seja algo de melhor qualidade, não é? Os antigos tinham um ditado que eles diziam assim: vamos cuidar da vida que a morte é certa. Não é? Hoje, então, é o que nós temos de certeza, é a morte. Às vezes é preciso passar por esse susto, né, e passar pelo pânico para poder você fazer uma reavaliação da sua vida e da importância que tudo tem na sua vida, né, e até mesmo se reestruturar, né? É exatamente nesse ponto que eu acho que o pânico faz um grande favor, que é nesse ponto que é preciso agradecer, porque senão nós passamos ao largo da vida. Uma das situações em que o Deus Pan causava esse susto era exatamente quando as pessoas passavam pelo pasto onde ele vivia, né, e não pressentiam a presença dele. Então, quando ele não era visto como aquela divindade que estava ali no pasto, que para os gregos era o jardim das delícias, mas também era um lugar de contemplação, então ele causava aquele susto para que a pessoa, digamos assim, pudesse cair na real. Agora, descoberto o quadro do pânico, ele vai tomar alguma medicação já? Isso visto com o médico, né? Certo, certo. O médico passa a medicação, então conjuntamente tem que haver esse trabalho de terapia. É o ideal que assim seja, não é? O ideal que assim seja, que haja esse trabalho e, volto a dizer, não apenas para silenciar os sintomas, mas para que possa aprender a lidar com a vida de uma outra forma. Não é? E, sobretudo, não negando a morte como certa, não é? Sobretudo, acordando para o fato de que não existe garantia, não é? Não se morre só de doença, né? Aliás, há um outro ditado que diz: para morrer basta estar vivo. Né? Se morre porque um carro pegou na calçada, se morre de susto, enfim, se morre porque algo concreto realmente atingiu, caiu, né? Se morre de acidente, enfim. Então, considerar a morte é muito mais algo bom para a vida, que deve ser fundante para a vida, do que mesmo algo mórbido, como contemporaneamente se quer fazer entender. Esse trabalho conjunto, terapia e medicação, quando é que se percebe que o pânico foi embora, o pânico acaba? Como é que eu vou saber se eu fiquei boa? Veja, é tão interessante porque nos primeiros momentos em que a pessoa chega no processo psicoterápico, ela tem quase um discurso que é todo pautado em cima dos sintomas, é um discurso de um tema só. Mas à medida em que o trabalho, o tratamento, os questionamentos vão apontando para aquilo que os sintomas verdadeiramente representam, qual o sentido dos sintomas, então vão surgindo outras questões que estavam, digamos assim, perfeitamente varridas para debaixo do tapete da existência. Não é? Então, o trabalho toma um outro rumo, não no sentido de ficar absolutamente focado no sintoma, mas de ir tranquilamente vendo toda a história de vida que levou àquela situação. E com o passar do tempo, a gente vai reavaliando e vai vendo, cadê o ataque que não existe mais? Ele vai saindo sem querer, sem que a pessoa perceba. Ele vai, digamos assim, na verdade, encontrando novas formas de expressão, porque o trabalho que é feito é não ir correr atrás de causa e efeito, não é? Para as ciências do espírito, digamos assim, trata-se muito mais de compreender os sintomas, o sentido que há atrás deles, né? O que é que o sintoma quer dizer, do que sair correndo atrás da causa e do efeito. E isso vai sendo revelado no longo do trabalho psicoterápico. Existe essa história porque eu acho que quem teve pânico, mesmo sendo tratado, ele vai ter um momento que ele vai ter medo de sentir o pânico.
né? Ele vai ficar com aquela história, ele pode até estar ficando melhor, mas esse medo existe de ter um ataque a qualquer hora? Existe. Esse é o grande risco quando a pessoa fica apenas na medicação, porque a medicação ela é poderosa para fazer silenciar os sintomas, mas a pessoa vai conviver sempre, porque medicação nenhuma vai tirar o medo de ter medo. Então, o trabalho psicoterápico, ele vai lidar com essa realidade, lidar com o medo do medo, que seria a evitação fóbica, né? Seria aquilo que a ansiedade antecipatória. A pessoa vive em estado de medo, que não é decididamente uma boa forma de viver. Então, na medida em que a gente vai aceitando a vida tal como ela é, inclusive a morte como parte natural e integrante da vida, à medida que a gente vai parando de fazer exigências enormes à vida e podendo lidar com o que ela tem, o medo do medo também vai perdendo o seu lugar, porque vai cedendo lugar à própria vida vivida. Uhum. E o risco também, eu estou imaginando aqui que a pessoa fique só no medicamento. Esses medicamentos devem ser fortes, devem causar algum tipo de dependência, alguma coisa assim. Veja, a medicação para pânico, eu não sou médica, mas como eu acompanho há muitos anos, há 20 anos, a medicação para pânico é um antidepressivo, né? E no começo da medicação, todo bom médico não sustenta o ansiolítico por muito tempo. O ansiolítico, sim, ele causa dependência, é o antidepressivo que vai ser prescrito dentro de uma observação médica, dentro de casos individuais. Cada caso é um caso, cada história é uma história. Voltamos já, vamos para o intervalo.